Segundo este laudo médico divulgado às 3 da tarde, Cazuza, identificado aqui como músico, compositor, intérprete e poeta, morreu em consequência de um choque séptico causado pela síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. O Dr. Paulo Lopes, que assinou o laudo, era médico de Cazuza há 1 ano, mas a doença começou 5 anos atrás. Eu tinha um amigo, como eu falei, que morava no Rio de Janeiro, eu morava no Rio na época também, até um dia que ele foi viajar para o Canadá com o companheiro dele, e lá no Canadá ele comeu alguma coisa que não fez bem e foi parar no hospital. No hospital, em Montreal, descobriram que ele estava com HIV. Chegando no Brasil, contou para a família e pediu que a família não contasse para ninguém, porque era justamente isso, eram anos 90. É uma cara muito vinculada a uma estereotipia, né? Então se falava sobre o câncer gay, tinham várias expressões que circulavam na mídia, por exemplo, e que eram uma espécie de analisador de como as pessoas estavam lidando com a temática naquele período. Então, a resposta estatal, ela vem muito com base também na cultura das pessoas. Por isso que tu pensar de alguma forma um realinhavo de uma boa resposta de governo, de Estado, significa um processo longitudinal de educação também, né? E eu acho que esses movimentos, assim, essas situações que foram traumáticas, elas foram modulando também como as pessoas foram se pensando. Para resumir esse tempo da AIDS, eu diria assim, com a AIDS aconteceram também duas coisas um tanto quanto contraditórias, assim. Primeiro, um crescimento vertiginoso do estigma e da discriminação em cima de pessoas gays, né? Mas também prostitutas, usuários de drogas, né? Travestis, etc. e tal. Tudo isso também eu conheci lá no GAPA, no Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, que eu fui voluntário anos a fio. De uma condenação se fez uma resposta de organização. Não, era bem mais difícil. Era muito mais reprimido. E naquela época era tipo um motivo de ofensa. Seu gay, seu bicha. Na minha época se chamava muito marica. Ah, é uma marica. Que é coisa assim que vocês são jovens, não vão entender. Mas e naquela época é assim, ó. Uma expressão que eu vou te dizer que tinha muito nos anos 80, que as pessoas quando estavam desconfiadas que o cara era gay, diziam assim, eu acho que o fulano é meio gay. Não existe meio gay. Em vários momentos da minha vida, eu me sentia excluído. Então, eu me sentia excluído, me sentia diferente, principalmente na infância, com o recorte de, por exemplo, Giovanni, não faz tal coisa, isso não é coisa de homem, não é homem, não faz isso. E muito do meu comportamento na infância foi voltado a compreender como é que eu posso explicar? A tentar suprir um pouco dessa questão. Então, eu supri isso sendo a criança que não dava trabalho. Então, como eu não dava esse trabalho, eu tentava suprir, era visto como algo, como é que se diz, algo tolerável. Então, eu era tolerado por alguns dos meus aspectos justamente por não dar esse trabalho na infância. Ainda tem muito homem que não entende que existe mulher lésbica. Eu já, várias vezes, não dá assim para contar nas mãos quantas vezes um homem já chegou em mim, eu disse que eu era lésbica e ele falava tipo, eu também sou lésbica. Ou enfim, ficava insistindo porque, como assim? Tu não quer ficar comigo? E não largava do pé, sabe? E outras amigas minhas lésbicas e bissexuais que também já passaram por isso, de homens voltarem a insistir a ter alguma coisa com elas por ignorar o simples fato de elas serem quem são, entendeu? Mas eu estava subindo a Borges de Medeiros, eu acho que eu tinha uns 16 anos. E a minha irmã estava do meu lado e disse assim, vamos andar de mão? Aí eu falei assim, não, de jeito nenhum, imagina, o que vão pensar da gente? E aí ela disse, eu não tô nem aí, me dá a mão. E segurou a minha mão, mas na mesma hora passou um carro, abriu o vidro e gritou, machorra!
sabe? E acho que esses discursos, mesmo que velados, essa homofobia meio velada ainda existe muito, assim, é o que eu mais vejo. E é uma homofobia velada que às vezes passa por um discurso progressista, tipo assim, já me aconteceu de parentes próximos ficarem tipo, não, tudo bem, tu ficar com mulheres e tal, só não fala muito disso perto do meu filho, ou tipo, não fala que tem namorado e namorada, sabe? E esse tudo bem, tu ser que vem antes, mascara uma puta de uma homofobia velada, sabe? É complicado. Eu acho que, bom, os agravos de saúde mental, eles são a grande doença do nosso tempo, né? Não é mais a AIDS, não é mais, sei lá, a sífilis, não é mais nem a Covid, né? Um grande obstáculo, até pensar antes do atendimento, é o acesso à saúde. Então, né, ok, quando a pessoa chega em mim ou chega em qualquer colega meu, ela já passou por isso, né, a barreira de acesso à saúde. E quando a gente vai entender a saúde de pessoas LGBT, a gente tem que entender que há sim uma barreira de acesso à saúde para a maior parte das pessoas LGBTs, também como para pessoas pretas e pardas, como para pessoas com deficiência. Então, chegar num atendimento de saúde já é mais custoso, já é mais desafiador para a população LGBT. Então, quando se tinha uma formação em saúde ou quando se pensava em intervenções no contexto da prática de ponta nas políticas sociais, assim, se tinha uma invisibilização. E isso vai fundamentando para onde tu olha, né? O fato é de que daí o que se constituiu, que é parte da cultura e foi se reiterando, é a ideia de que tu não precisa pensar nas particularidades de outras populações que compõem esse quadro, né? Essas outras populações, quando a gente fala especificamente de gênero e sexualidade, são populações marcadas por falta de apoio comunitário, por falta de apoio familiar, porque em função da estereotipia e do preconceito no Brasil, em outros contextos também, mas no Brasil em especial, tu tem uma quebra de vínculos muito forte, né, ao longo da vida, assim. A sociedade que é hoje em 2025 não é a mesma em 2015 quando eu me descobri, que não é a mesma de 2005 e que não é a mesma de 95. Então a sociedade ela vai mudando e vai se adaptando. Só que algumas pessoas acabam não entendendo e compreendendo essa mudança.